Senhoras e senhores, obrigada por aguardarem e sejam bem-vindos ao Conference Call da Go Associados. Informamos que todos os participantes estarão apenas ouvindo a conferência durante a apresentação da empresa. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas quando mais instruções serão dadas. Caso algum dos senhores necessite de alguma assistência durante a conferência, queiram, por favor, solicitar a ajuda de um operador digitando *0. Agora, gostaria de passar a palavra ao Dr. Fernando Marcato. Por favor, pode prosseguir. Bom dia a todos. Eu estou aqui do meu lado com o professor Aron Belink, coordenador de programas do GVC, Centro de Estudos em Sustentabilidade da FGV. Ele atua há mais de uma década na área de sustentabilidade, responsabilidade social e direitos humanos em processos no Brasil e no exterior, incluindo o Índice de Sustentabilidade Empresarial e a construção da norma ISO 26000. Tenho também aqui a professora Flávia Scabin. Ela é professora e pesquisadora da FGV Direito São Paulo e responsável por elaborar os subsídios para o Plano Nacional de Direitos Humanos e Empresas para a Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República. O tema que nós vamos tratar aqui, ele por vezes causa alguma estranheza para muitas pessoas, porque não relacionam o que a infraestrutura ou as empresas têm a ver com direitos humanos. Parecem ser sempre duas tribos separadas. Ocorre que, na prática, há muito mais intersecções, né, nesses dois setores do que a gente imagina. Hoje a gente vai tratar justamente de como as empresas, em especial as grandes obras de infraestrutura, podem impactar questões de direitos humanos. E da mesma forma, como essas questões de direitos humanos precisam ser levadas em consideração para a realização desses grandes empreendimentos, né? Há uma série de levantamentos que vão ser aqui abordados pelo professor Aron e pela professora Flávia, que mostra como questões sociais e de direitos humanos têm impactado no planejamento das grandes obras de infraestrutura, sejam elas de energia elétrica, sejam os estados da COP, ou qualquer outra iniciativa relacionada. Então, eu, sem mais delongas, eu vou passar a palavra aqui ao professor Aron para que a gente inicie esse debate. Professor Aron. Bom, obrigado pelo convite, né, pela presença, por estar trocando ideias sobre esse trabalho agora e também quem está nos acompanhando aí na call. O que a gente pensou, né, conversando um pouco sobre esse cenário todo, é que vale a pena levar essa conversa numa sequência, né? A gente está imaginando pensar um pouco sobre como é que isso tem evoluído aí nos últimos tempos. A gente viu aí, desde os objetivos do milênio e no que se seguiu depois disso, desde o ano 2000 para cá, uma evolução muito grande no cenário internacional relacionando direitos humanos, empreendimentos, sustentabilidade, responsabilidade social, esse universo. E a gente vê que isso vai se refletindo cada vez mais nas práticas aqui no Brasil, das empresas, e no contexto jurídico. E aí tem ferramentas surgindo e endereçando esses tópicos cada vez mais. Então, acho que a gente pode começar com esse zoom mais amplo e chegar um pouco mais nas ferramentas. Então, dentro disso, o que eu acho que assim, seria um pontapé inicial na discussão primeiro, um aspecto bem interessante do ponto de vista do Brasil e como a gente olha direitos humanos, que tradicionalmente, né, quem é um pouco mais velho vai lembrar isso aí, lá na época dos anos 80, dos anos 70, em que direitos humanos era uma questão de polícia, assim, era questão ou de padre ou de polícia. Né, assim, então, quer dizer, tinha aquelas grandes debates, grandes polêmicas sobre quem deveria ter os direitos, né, direitos humanos para humanos direitos, né, essas coisas assim. E isso deixou uma marca muito pesada sobre o tema, sobre a agenda. Agora, o que a gente percebe é que hoje, especialmente para pessoas mais jovens, direitos humanos já está tendo uma outra conotação. Então está começando a ser entendido isso como uma questão que tem a ver com diversidade, tem a ver com condições de trabalho, tem a ver com respeito à dignidade de todas as pessoas, não só daquelas que estão envolvidas em situações extremas, né? Todos nós aqui somos sujeitos de direitos humanos e temos os nossos direitos preservados. Quando a gente olha o cenário internacional, então, vindo lá de trás, uma das coisas que, assim, foi para mim um marco vendo esse tema,
foi o processo de construção da ISO 26000, que é a Norma Internacional de Responsabilidade Social, onde nós tivemos ao longo de 5 anos, de 2006 a 2010, praticamente, esses anos inteiros, um grupo de alguma coisa como 500, 550 participantes do mundo todo, construindo essa norma, eram 75 países, alguma coisa assim, e o que se percebeu ali é a centralidade de direitos humanos quando você fala em dignidade, em participação política, em direito à segurança. Então, essa agenda ela não é uma coisa que está fora das empresas, ela está totalmente incluída no dia a dia e reconhecido nesse tipo de instrumento, nesse tipo de acordo voluntário, proativo. Isso se refletiu depois no que a ONU trouxe, por exemplo, agora a Declaração Futuro que Queremos, da Rio+20, de 2012, toda uma parte do que está incluído naquele acordo internacional e que vai gerar os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, que vão ser publicados agora em setembro, tem a ver com direitos humanos. Desde a qualidade do ambiente, a qualidade das relações de trabalho, a segurança que as pessoas podem viver. Então, essa é uma agenda que ela está sendo reconhecida, às vezes não nominada como direitos humanos, mas ela está reconhecida nas ferramentas mais recentes, nos acordos mais recentes dessa área, tanto nos voluntários como nos outros. E aí acho que dá para passar uma bola aqui para a Flávia, muito em cima daquela questão que foi um dos grandes marcos nisso, que são os princípios da ONU, acho que pode contar. Então, só para primeiro agradecer o convite, agradecer a todo mundo que está nos ouvindo e assistindo, e o Arun pelo debate. De fato, acho que o Arun coloca uma questão interessante, que a primeiro momento, você sempre pensa em direitos humanos vinculados ao Estado. Eu acho que, de fato, os princípios orientadores de direitos humanos em empresas aprovados em 2011 pela ONU, eles recolocam essas questões. Não se criam direitos novos. Os direitos são aqueles que já foram feitos em 48, são tratados internacionais que já foram reconhecidos pelos países. Mas essa referência dos princípios orientadores de direitos humanos da ONU, eles partem de uma premissa de reconstruir o que é a obrigação do Estado e das empresas em relação a isso. Foi um processo também interessante de construção, comparativamente a ISO 26000, mas, diferentemente, ela se deu no âmbito de uma relatoria especial construída na ONU. O professor Giovanni foi responsável por esse trabalho. Ele ficou também 4 a 5 anos fazendo uma pesquisa no mundo inteiro, escutando empresas, governos, sociedade civil relacionadas a esse tema, e aí em 2011 ele chega, então, com os princípios orientadores que, de alguma forma, tentam já trazer algumas diretrizes sobre o que se espera em relação ao Estado e empresa. Então, como eu disse, os direitos não são novos, mas o que se espera, por exemplo, do Estado é que ele continue protegendo esses direitos. Em relação às empresas, se cria a ideia de que a empresa deve respeitar direitos. E o que isso muda? A gente sabe que, por exemplo, uma empresa tem que cumprir leis, tem que respeitar direitos trabalhistas. Então, o respeito, aparentemente, não parece algo novo. Porém, quando ele vai trazendo os princípios, são 31 princípios, na verdade, vai ficando um pouco mais claro que a expectativa que se tem em relação à empresa é um pouco mais abrangente. Então, fazendo um paralelo em relação o que a gente tinha antes de 2011, a gente tinha uma obrigação de não violar, Se você viola, você está agindo ilegalmente ao mesmo tempo. Você tem todas as iniciativas voluntárias que você traz, que é o 26000, o Pacto Global de Civilidade da ONU também é uma referência, E os princípios, quando eles definem, por exemplo, o que é o respeitar, eles trazem para as empresas uma obrigação também positiva. O que eu quero dizer? Acho que eu vou até me permitir ler um pouco esses princípios, porque eu acho que, para mim, ele é o grande diferencial do que a gente vai ver daqui para frente. Que as empresas, olha, o princípio 11, as empresas devem respeitar os direitos, e isso significa que devem se abster, mas também enfrentar os impactos negativos, diretos e indiretos que ela tenha causado. Então, a grande diferença, acho que está justamente nessa discussão. Então, em que medida, a partir do momento que você espera que não violar não seja a única conduta, o que está colocando em relação a enfrentar impactos negativos. O conceito de impacto aqui é relevante, porque, de alguma forma, você tem essa discussão no âmbito do direito ambiental, no âmbito do licenciamento, e aqui ela está sendo recolocada para pensar em impactos em direitos humanos, direto e indireto. E aí se entende também que a empresa passa a ser responsável pela gestão de direitos humanos, tanto na sua cadeia como no seu entorno. E no entorno eu acho que importa muito mais em relação ao grande desenvolvimento, que eu acho que é o foco que a gente quer ter aqui. Eu acho até um comentário em cima disso que o Zé Paulo falou aqui, acho que é legal a gente enfatizar, a ideia de que você tem uma noção de nova, assim, o que aparece no RUG, na ISO,
que é da esfera de influência, né? Então, quer dizer, existe um conceito de que, além daquilo que acontece estritamente na relação da empresa, seja da porta para dentro, seja da porta para fora, com fornecedores e com distribuidores, com representantes, que seria a cadeia produtiva, vamos dizer assim, a esfera de influência vai além da cadeia produtiva, né? Então, ela não está olhando só de onde veio e quem trabalhou isso depois, mas ela está também vendo aquilo que aconteceu no entorno, ou no conjunto das influências da empresa. Então, definir onde começa, onde termina a esfera de influência é uma questão bastante complexa, porque você não tem uma métrica assim, objetiva, específica, mas é possível reconhecer em certas situações que existe uma influência da atividade da empresa ou do produto da empresa num entorno e como ela se exerce é uma coisa que vai ter que ser vista caso a caso. Então, esse conceito de esfera de influência, né, como a Flávia trouxe, ele é um dos grandes fundamentos. Um outro fundamento, que também está bem explicitado nessa discussão, é a ideia de que cumplicidade ela pode ir além do sentido estritamente legal. Quer dizer, uma coisa é a cumplicidade, como se coloca em ajudar intencionalmente em se cometer um ilícito, um ato irregular, mas a ideia de que existe uma cumplicidade passiva, uma cumplicidade por meio do benefício que alguém tem de uma situação que ela implica em violações, mas eventualmente não está sendo exercida diretamente, ela também é uma coisa que emerge e que começa a fazer parte do cenário. E essas duas coisas se combinam com a ideia da due diligence, do dever, né, do gestor de verificar os riscos, os passivos que ele esteja gerando. Então, esse triângulo, ele é um triângulo muito importante nesse cenário atual. Acho que antes da gente entrar na ferramenta, acho que a due diligence é uma ferramenta que vem também no âmbito dos princípios, né? Acho que eu gosto de ilustrar essa questão da história de influência com um caso, né? Que é o caso da Boatingu, que a gente teve a oportunidade de trabalhar inclusive junto, né? Que, na verdade, o que é esse caso da Boatingu e por que ele deixa claro que a gente está falando aqui de mudança de paradigma, né? O caso da Boatingu, na verdade, é o seguinte, né? A gente tem a usina de Belo Monte sendo construída no meio da Amazônia, né? Literalmente no meio da floresta, uma cidade de Altamira que tem ali 100 mil habitantes, mas é uma cidade que é bastante grande, 100 mil habitantes estão de alguma forma isolados. E aí você tem a vinda de 25 mil trabalhadores para o pico da obra, né? Isso traz um cenário caótico em termos de controle de impacto. Não estou querendo responsabilizar entrevistados, porque eu acho que é coisa muito mais complexa do que a gente pode dizer, mas de alguma forma traz uma situação caótica, você de alguma forma infla as estruturas locais que já existem, e a situação que eu queria comentar aqui, a gente vê surgirem, se falou em 43 prostíbulos no entorno da obra, né? Eu estou falando essa situação porque eu acho que ela é relevante, né? Porque ali, quando isso veio à tona porque em uma dessas boates foi encontrada a situação análoga de escravidão e crianças e adolescentes sendo explorados sexualmente. E quando isso aconteceu, a polícia chegou ao local e descobriu, se perguntou quem é responsável, né? Se a gente está num estado ali cuja infraestrutura é completamente ausente, e isso é uma questão histórica, né? Não tem uma rede de proteção no meio da floresta, tampouco na própria cidade de Altamira. Por outro lado, também tem o contingente de empresas, que esse caso é interessante para a gente tentar mostrar o que é história de influência e complexidade. Será que aquelas boates todas estariam ali se de fato não houvesse 25 homens? Será que haveria, por outro lado, exploração sexual infantil se tivessem estado presentes, né? Então, é uma situação bastante complexa. Mas ela me permite pensar um pouco a história de influência, porque quando esse caso veio à tona, e aí do ponto de vista jurídico, essa é uma questão relevante também, se discutia se a empresa teria responsabilidade ou não, ou se era o Estado que deveria ter feito uma ação preventiva. E a discussão toda, ela ficou pautada na ideia de que não haveria nexo de causalidade, né? Nexo de causalidade, eu não sei o quanto o nosso público tem informação em direito, mas nexo de causalidade é um conceito que pauta quem é responsável por reparar, por pagar multa, por ser condenado, né, penalmente em relação a uma conduta, né? É uma coisa quase que física. Então, assim, se for capaz de mostrar um trabalhador perder o braço dentro desse espaço de trabalho, então a empresa ela é responsável porque existe um nexo de causalidade entre o dano causado e aquela atividade exercida dentro da empresa, né? Isso vai se investigar se foi um caso fortuito, se não foi.
Então é uma coisa quase fixa. Quando a gente discutiu aquele caso da Boate Xingu, o que se falava é que, como a boate estava a alguns metros do canteiro de obras, não haveria nexo de causalidade. Né? E o caso foi um pouco por aí. Houve uma CPI de empresas corrompidas, houve a interposição de uma ação penal em relação aos donos da boate, houve a discussão sobre o Estado ausente e parou por aí. Eu queria complementar que acho que, assim, que é interessante a gente ver que isso é uma situação que ela ilustra, né? E acho que é interessante a gente ver não só o caso particular, mas no contexto mais amplo, o que significa, né, a ausência do Estado ou um Estado frágil e aquilo que a gente tem chamado, nos trabalhos que a gente tem desenvolvido, de territórios vulneráveis ou populações vulneráveis. Né? Então, acho que, por exemplo, numa periferia de uma grande cidade, né, a gente tem aqui comentários grandes sobre o que aconteceu na periferia de São Paulo durante a construção do Rodoanel. Já teve impactos relevantes na comunidade local, né, sobre o que acontece. Agora, é aquela coisa difícil de você dizer, e acho que aí tem que saber aquilo que a Flávia colocou, assim, o que tem a ver com a ausência do Estado, que deveria ter um papel de não deixar que essas vulnerabilidades se convertessem em violações de direitos, e é um papel do Estado, e que tem a ver com a atividade direta de uma empresa, porque certamente é muito difícil dizer que a empresa teve um ganho por causa disso. A empresa não está ganhando nada com o fato de você ter um problema social no entorno do trabalho que ela está realizando. Então, acho que essa ideia de que isso é um contexto amplo, de como é que isso está chegando, né, no judiciário, é uma questão de atenção importante, né, que acho que a gente está ilustrando. Assim, o que foi classificado, né, porque assim, naquele momento, então, a discussão ficou em nexo de causalidade, né, aquilo foi em 2010, 2011, você tem o tipo da ONU. É claro que o tipo da ONU, para ter uma efetividade dentro de cada país, é claro que ele vai ter que passar por um processo daquele país criar normas, inclusive o Plano Nacional MEC que o Brasil assumiu enquanto signatário, né, acho que vai dizer que são 193 países que aderiram ao plano, então é uma coisa que efetivamente está mudando no âmbito global. 193 são todos os países. Fazem parte da ONU. E aí, o que eu quis dizer com esse caso é que assim, a discussão ali foi complexa, né? Mas quando você tem um caso muito parecido que o ano passado, que foi a construção de Itaquerão, né, você poderia fazer alguma analogia, né, tem a questão dos trabalhadores, da obra, empresas envolvidas, Estado ausente, não em São Paulo, mas pelo menos naquela comunidade do entorno da 400 ausente, a gente vê a aplicação do conceito de esfera de influência já no argumento do Ministério Público. Então, assim, é um caso que houve uma recomendação para que as 5 empresas envolvidas na construção do Estado tivessem que adotar medidas preventivas para que os seus trabalhadores não envolvessem com situação sexual naquela comunidade vulnerável. Então, assim, eu gosto desse caso porque ele mostra qual é o desafio que ele traz, porque ele se dá num contexto de complexidade e de falta de clareza de responsabilidade do Estado da empresa, mas você já tem uma tendência aí de se usar o conceito de esfera de influência que era um todo que está nos princípios da ONU para responsabilizar empresas por uma situação complexa também, né? Porque você poderia questionar ao mesmo tempo, será que eu vou responsável pela comunidade da paz? Afinal de contas, não foi você que criou o problema da comunidade ser vulnerável, certeza, né? Agora, de uma maneira muito pragmática, a gente pode dizer, concordem ou não, que isso já é uma tendência. Hoje, uma empresa que esteja engajada num projeto dessa natureza, numa grande obra de infraestrutura, o comitê de risco dela deve levar em consideração esse tipo de risco de responsabilização, né? E eu entendo que há um risco jurídico e há um risco de imagem, né, muito forte, que muitas vezes você também se defender juridicamente dizendo que não é sua responsabilidade, pode ser um tiro no seu pé. Porque você nega, de alguma forma, aquilo perante a opinião pública, de uma forma funciona mal, né? E acho que isso é bem colocado, porque você tem a ideia de que, independente de você ter ou não a caracterização jurídica, quer dizer, as aparências, as expectativas, aquilo que fica na imagem, na opinião pública, ela está dada, e ela tem a ver com uma interpretação, às vezes, muito menos sofisticada, muito menos complexa do que uma interpretação pela via judicial diretamente. Só para emendar um ponto que acho que tem a ver com isso, essa visão preventiva, né, essa visão de você se antecipar ao problema,
é o que, por exemplo, faz com que instrumentos como o ISE, né, o Índice de Sustentabilidade Empresarial da Bolsa, da BMF-Bovespa, o GRI, né, o Global Reporting Initiative, as diretrizes que ele tem, os indicadores ETOS, várias outras ferramentas que, de alguma maneira, indicam para as empresas o caminho a seguir e compartilham informações, elas estão trazendo essas questões de direitos humanos e de prevenção a violações como um assunto fundamental. Por quê? Se a gente está vendo, de um lado, uma consolidação de tendências e de quadros jurídicos de interpretação que podem levar a responsabilizações objetivas. Você está vendo uma opinião pública cada vez mais presente e permeável. Uma empresa que quer se manter na ponta, tanto em termos de imagem, como em termos de riscos, como em termos de comportamento, de compliance, ela tem que estar 2 passos à frente. Então é aí que aparecem tópicos de direitos humanos especificamente nessas várias ferramentas. E aí vamos falar sobre as medidas de diagnóstico que a empresa vai fazer, de preparo dos territórios, de monitoramento de possíveis violações. Então, toda essa agenda, ela já está presente quando você vai ver o questionário que as empresas respondem para participar do ISE, ou aquilo que são os indicadores que o Instituto ETOS traz, ou aquilo que o GRI pede como diretrizes de reporte. Então, assim, a gente vê que as empresas estão recebendo essa sinalização e sendo chamadas a se mover na direção de resolver essas questões. E aí eu acho que esse ferramental, né, é uma coisa interessante a gente ver que ele já está presente. Né? E aí tem a questão do business, que acho que você comentou antes, que cabe muito bem aqui. Né? Acho que antes eu só queria falar de 2 coisas. Acho que é uma reação a essa questão do planejamento que você traz, ou não, e depois uma reação à questão que eu falar, mas de fato é uma tendência, que a gente tem como mostrar que é uma tendência, em todos os casos da Batimbu, mas em algumas outras áreas. Né? Em relação ao planejamento, acho que é bem interessante, que pode ser uma vantagem, que tem um estudo do Banco Mundial de 2008, não é o mais atualizado, mas é o que tem, que mostra que a incerteza regulatória se lidar com projetos de construção de hidrelétrica, que foi o escopo dele, gira em torno de 10% a 12% de custo final do projeto. Então, a incerteza regulatória, de fato, onera bastante a obra. Né? Um pouco motivados por esse relatório, a gente fez um levantamento de todas as infraestruturas públicas de Giral, Santo Antônio e Belo Monte, que são as 3 grandes usinas hidrelétricas em construção na Amazônia, tem Tapajós agora, mas a gente fez um estudo no ano passado. O que a gente percebeu? Que dessas ações, né, então as ações públicas, quer dizer, elas têm uma conotação grande no sentido de dano à imagem, também no sentido de estabilizar o negócio, porque elas têm liminares, as liminares são pedidas, param a obra. Quem sabe que trabalha com obra sabe que parar a obra é não cumprir cronograma, não cumprir tarifa, ou preço, né? Então isso traz uma complexidade. O que foi relevante nessa análise é que a gente percebeu que das ações propostas, primeiro dado, 80% delas diziam respeito a impactos sociais e não ambientais. Né? Que tem um licenciamento ambiental aí, se você tiver que, de fato, os comportamentos que impactam o direito ambiental ou em danos ambientais são os mais relevantes, mas em termos da judicialização, você vê que 80% dos casos dizem respeito a impactos sociais. Ribeirinhos, bloqueados, indígenas, entre outros impactos. Né? Essa é uma primeira achado que eu acho que é relevante. Um segundo achado, que aí eu queria trazer, porque acho que tem a ver com o planejamento, é que essas ações são propostas, a maioria delas, também chega a 80%, na fase da licença de instalação. Que é quando você começa a furar, você fez barragem, você começa a sentir dano. Agora, apesar disso, 80% de respeito a uma ausência de planejamento do Estado da empresa. Então, assim, o que nos mostra que talvez um preparo melhor em planejamento, ele poderia, de alguma forma, incorporar externalidades, né, e você tem formas de fazer isso com a agência pública, tem os estudos de impacto ambiental, ele incorporaria externalidades e, assim, reduziria a judicialização do tratamento de incerteza regulatória. Então, acho que é um dado relevante. Eu acho que essa estatística era super interessante, né? Acho que isso, até para enfatizar. 80% das ações têm a ver com aspectos de direitos humanos. Ao mesmo tempo, elas são propostas no momento da instalação do empreendimento, que é um momento crítico, só que elas têm a ver com coisas que não foram feitas direito na hora da instalação. Do planejamento. Então, assim, é meio uma narrativa muito evidente de que algo está errado na maneira da gente preparar os territórios das obras. Então, assim, uma coisa que não foi bem atendida ou não foi tratada com a devida antecedência na hora de você planejar ou executar aquilo que se precisava,
acaba gerando uma judicialização na fase seguinte, com impactos grandes no desempenho da obra e no custo da obra e na prestação do serviço. Então, assim, é bem como uma história brasileira conhecida, da gente não planejar direito e depois arcar com as consequências. E aí tem estatística mostrando isso, né? É muito interessante. Tá? E uma provocação que eu faço eu brinco, né, das diferentes tribos, né, e acho que esse às vezes é um problema, né, você tem a tribo da direitos humanos, a tribo da infraestrutura, e muitas vezes essas tribos não se falam, mas falando na tribo da infraestrutura, na qual a gente vem militando bastante, todo grande projeto, ele normalmente depende, ou é pré-condição, inclusive constante na lei de parcerias público-privadas, que é uma matriz de risco. Todo projeto que eu for fazer, eu tenho que identificar todos os riscos daquele projeto. O problema é que nós estamos acostumados a identificar os riscos de engenharia, os riscos de, enfim, geológicos, etc., e colocamos um grande risco que a gente chama de força maior, ou de caso fortuito, né? E aí esse fica lá, e eu trato assim. Só que o problema é que o força maior e o caso fortuito, ele pode ser desde uma enchente até uma rebelião de determinado tipo, uma invasão ou algum tipo de questão assim, que muitas vezes o mitigador desse problema para o empreendedor e para o próprio governo não é o mesmo, né? Então, fazendo esse gancho, eu até pedindo que vocês comentem, como a gente pode tornar essa conversa mais qualificada e mais detalhada, para que o empreendedor e governo, que nesse caso, vamos dizer, tem interesses convergentes, que é identificar o maior número de riscos possíveis e mitigá-los da melhor forma possível, como que eles podem interagir e conhecer essa questão, que acho que esse dado é gritante, 80% dos problemas, vamos dizer, dos riscos associados são riscos associados a direitos humanos. Acho que eu vou comentar um trabalho que eu fiz nessa direção e acho que a Fábio pode trazer um instrumento em cima disso. Exatamente. Teve um trabalho que a gente fez juntos, inclusive com a Fábio, com a GV Direito, e com uma parceria com a Childhood, que trabalha com combate à exploração sexual de crianças e adolescentes. Esse trabalho durou durante os anos de 2013 e 2014 e ainda temos agora um desdobramento. Chama-se Geração de Valor Compartilhado a partir da proteção integral de crianças e adolescentes. Geração de valor compartilhado a partir da. Acho que esse é um ponto interessante. Então, não estou dizendo apesar da, não estou dizendo como subproduto de, é a partir da. Então, qual foi o raciocínio ali? Foi a gente identificar como o cuidado com um aspecto de direitos humanos, no caso, proteção integral de direitos de crianças e adolescentes, mas poderia ser as condições de vida dos ribeirinhos, poderia ser vários outros temas, como isso, se enfocado a partir de uma perspectiva de geração de valor compartilhado, gera benefícios também para a empresa. Ou seja, como é que a gente transforma o limão numa limonada de uma maneira responsável? Tem tudo a ver com a coisa da matriz de riscos. Qual foi a lógica ali? Né? A ideia é você identificar as vulnerabilidades do território, ou seja, o passo a passo da história seria: eu, empresa, vou operar num território vulnerável, né, ou num território que eu não conheço bem, eu vou entender as vulnerabilidades desse território e, a partir dessas vulnerabilidades, entender os papéis e responsabilidades. Uma ferramenta, uma matriz de papéis e responsabilidades, em que a gente identifica o que tem a ver com o Estado, o que tem a ver com a empresa, o que a empresa pode ser uma indutora, o que a empresa tem que ser uma responsável, o que ela é uma participante. Então, tem diferentes papéis que a empresa pode ter em relação a isso. Agora, nessa matriz, as linhas têm a ver com uma combinação entre vulnerabilidades do território que tem a ver com a empresa, mas também tem a ver com drivers de geração de valor. Então, o que é um driver de geração de valor? Ele tem a ver com aquilo que, por um lado, vai melhorar as condições da comunidade local para ter aquele seu direito respeitado, ou melhorar a condição de vida, isso gera valor apropriado pela comunidade, e também tem o driver de geração de valor para a empresa, que vai diminuir riscos de descontinuidade na obra, vai diminuir riscos de reputação. Então, a gente identifica, aí tem uma lista, vamos dizer assim, de quais são esses drivers. Aí, juntando essas duas coisas, uma vez feita essa matriz de risco, o que a gente propõe nessa metodologia? É que isso seja transformado num mapa estratégico que pode ser acompanhado por um modelo de Balanced Scorecard, de BSC.
que é uma ferramenta de linguagem empresarial de geração de valor. Então, a gente está procurando fazer exatamente uma ferramenta que permita acoplar, né, e estabelecer esse diálogo entre as duas tribos. Então, assim, traduzir uma linguagem apropriada pela empresa, que é a linguagem do BSC, do mapa estratégico, é uma variável que tem a ver com os direitos humanos num contexto de território vulnerável. Essa metodologia que a gente desenvolveu, Modelo de Educação de Adolescentes, ela então foi publicada, está disponível no website do GVSS, para quem quiser. A base da metodologia foi colocada ali, com passo a passo, e em 2014 um grupo de empresas, um grupo até grande de empresas, que eu não estou com a lista aqui comigo agora, participou com a gente de um grupo de fazer pilotos de aplicação dessa metodologia. Então a gente tem uma segunda publicação de 2014, em que vários pilotos de uso prático disso estão reportados. Então, assim, está se construindo uma ferramenta aí que a gente acha que tem um interesse muito grande para as empresas para acompanhar. Eu acho que eu queria colocar que, assim, acho que se, de fato, pode conseguir que as empresas já estão sendo cobradas por impacto direto em direitos humanos, você também já pode ver que tem essa forma de olhar via BNC ou o projeto que está colocando, já é uma comissão antecipada, porque, de fato, os princípios orientadores da ONU também trazem ferramentas de como a empresa pode incorporar essa preocupação dentro da sua gestão, né? E essa ferramenta é a due diligence em direitos humanos, né? Porque a gente conhece a due diligence em outras áreas, e aí se propôs pensar uma due diligence em direitos humanos. E essa due diligence, pela própria ferramenta da ONU, ela teria 4 etapas. Né? Uma primeira etapa, de fato, pensando em como você faz uma avaliação de impacto em direitos humanos, que vai tentar ver riscos diretos e indiretos da operação, e a operação é diferente em cada caso, né? Ela tem fases diferentes também. Uma construção, uma saída de construção, ela deve ser algo relevante para essas diligências, em relação aos impactos diretos e indiretos dos direitos humanos. Então, essa é a primeira etapa. A segunda etapa, que eu acho que tem muito a ver com o que você está colocando, é de fato você, a partir dessa análise, desse diagnóstico, identificar como essa análise ela vai poder gerar a construção de políticas, de programas que sejam integrados com a empresa. Né? Então, pensar quais são as alavancagens e quais são os departamentos que as empresas já têm que podem olhar para isso e pensar numa política e pensar na sua gestão. A próxima etapa, e aí envolver a alta direção. Acho que os princípios da empresa colocam que envolver a alta direção faz alguma diferença porque você consegue justificar do ponto de vista da própria estrutura interna da empresa e conseguir transformar isso em um valor agregado, porque a alta direção de alguma forma está envolvida. Aí o próximo passo é você, de fato, fazer a intervenção de forma a reduzir e mitigar isso. E acho que o que o Arão está colocando é muito importante, porque, ao meu ver, o principal desafio em relação a direitos humanos e infraestrutura é que nem sempre é claro quem é responsável, né? Como já disse no início. Porém, isso não significa que a empresa não pode não agir, né? Eu sou advogada, a gente falava, não tem lei, então não precisa. Na verdade, a ótica está mudando um pouco, né? Não tem lei, porém, se você for capaz de induzir uma conduta, isso reduz penalidade, reduz dano à imagem, reduz outros efeitos negativos do próprio negócio, né? E, por fim, depois dessa aplicação prática, o monitoramento, né? Porque pode ser que, mesmo na fase de monitoramento, você tenha que repensar alguma política, se recolocar dentro de algum programa. Agora, isso é importante, porque a Model Diligence está sendo criada, né? Você tem já instrumentos em âmbitos internacionais já pensados desde os setores, então tem, por exemplo, na área de mineração já se tentou pensar o que seria uma Model Diligence para mineração. Então, de fato, também as empresas já estão se movimentando para tentar incorporar essa ferramenta como uma forma de gestão do negócio. Né? Então, acho que isso também é uma mudança que vem aí da ONU e que tem efeitos mais do que positivos se a gente pensar em valor agregado ao negócio. Eu queria aqui fazer um gancho com isso. Hoje, e recentemente, em abril agora, de 2015, o governo federal publicou um novo decreto sobre o procedimento de manifestação de interesse. Esse procedimento ele já existe há algum tempo no país e ele vem sendo utilizado para que as empresas privadas proponham ao governo projetos de infraestrutura. Então, a empresa, o que ela faz? Ela faz a modelagem do projeto econômico, jurídico, técnico e oferece esse pacote para o governo, sem ônus para o governo. E se o governo utilizar aquilo e aquilo virar uma licitação, aquela empresa pode participar. Se ela não for vencedora da licitação, ela é reembolsada
por esses custos que ela incorreu. Ela faz um investimento de risco, isso auxilia o governo na modelagem do projeto e o governo depois opta por utilizar ou não. No exterior, esse mecanismo é chamado Solicited e Unsolicited Proposal, ele é muito difundido. E isso vem sendo difundido tanto no Estado de São Paulo como a nível federal e em outros estados. E me parece que essa questão da due diligence, ela, até porque as empresas privadas têm melhores condições e mais recursos, né, para fazer esse tipo de estudo, quer dizer, uma empresa que esteja preocupada com essa questão, num mecanismo desse, ela pode agregar, desde logo, uma due diligence ou um projeto, ainda que seja um anteprojeto, sobre impactos sociais e direitos humanos, que são apresentados ao governo, e o governo, então, leva isso em consideração no projeto. Quer dizer, pode ser até uma forma da própria empresa mostrar, num concurso em que ela concorre com uma série de outras empresas para que o seu projeto seja aceito pelo governo, esse é um importante diferencial. Eu acho que só, quer dizer, assim, a gente já tem um cardápio aí, né? Se você pensar em termos das obras do PAC nos próximos 30 anos, é sabido quando essas obras vão trazer impacto. Então, fez até uma oportunidade de se pensar nessa antecipação enquanto um centro de proposta e tem mais direitos humanos, seja uma vantagem. Se você sabe quais são as obras que vão acontecer no PAC, você tem aí um nicho onde você pode intervir e ter até uma legitimidade e um fundamento para dizer, olha, talvez se antecipar dessa forma, você ainda vai ter ganhos no projeto de infraestrutura no Brasil, no segundo projeto, né? Isso envolve com ele. Então, eu acho que assim, tem esse aspecto que ele faz muito sentido você se antecipar, e acho que ele tem a ideia desse diferencial competitivo da empresa, e acho que ainda tem um outro ponto importante, que acho que 2 pontos que vale a pena a gente chamar a atenção, um deles, no sentido de, vamos dizer assim, como é que o fato de ter realizado uma due diligence por uma metodologia reconhecida e recomendada, ela é um enorme mitigador de risco do ponto de vista de eventual responsabilização da empresa, claro, no sentido de que, assim, problemas acontecem. Assim, se ela fez um estudo prévio, com cuidado, sobre quais seriam as implicações, é muito difícil amanhã ela ser chamada a responder por alguma coisa que aconteceu e que, na verdade, não tem tanto a ver com ela, ou pelo menos que ela teve uma asseguração metodologicamente consistente, sólida, de que não seria um aspecto de alto risco para essa empresa. Então, a analogia aí com processos de fusão e aquisição, com processos do mundo financeiro, ela é total. É total. Então, assim, quer dizer, você, ao fazer a due diligence, você, executivo, você, dirigente, se protege quanto ao fato de você não estar incorrendo numa incúria, né, numa falta de cuidado com aquilo que deveria ter feito. Então, veja que faz muito sentido. Até, Aaron, tem um aspecto conceitual que eu acho que você trouxe no início, que é o conceito de cumplicidade, né? Sim. A gente já vê ele sendo aplicado no caso da Taqueira, foi isso. Então, o fato de não ter feito uma política, não ter se antecipado, não ter pensado em termos de moderação e impacto de direitos humanos, fez com que a empresa fosse considerada cúmplice naquela relação. Claro, é um desafio enorme, porque assim, eu não posso dizer que o meu trabalhador vai fazer fora desse trabalho, mas o fato de eu não ter antecipado fez com que eu fosse considerado cúmplice, né? Você tem alguns tipos de cumplicidade já que a Existência trazia e que, de alguma forma, os princípios são diferentes. Então, um deles é a cumplicidade vantajosa. Então, por exemplo, aquele caso dos anos 80, da Nike, em Bangladesh, que um garotinho que costurava a bola e que a bola saía de 50 centavos. Você sabe que 60 centavos numa bola de futebol que vai para a Copa, tem alguma coisa errada. Então, esse é um tipo que a ONU chama de cumplicidade vantajosa. Agora, um outro tipo que eu acho que cabe mais nos nossos exemplos, e especialmente na infraestrutura, é a cumplicidade silenciosa. Então, você sabe que existe um impacto indireto, que tem a ver com a aumento do Estado, então não é a empresa que vai lá e fez a relação, porém, o fato de ela ficar silente naquele caso, gera uma expectativa de que ela deveria, pelo menos, ter feito alguma coisa. Então, assim, estou dizendo também que a empresa vai resolver, se a gente usar o caso de adolescente, vai criar ela mesma uma lei de proteção. Acho que não é isso, a gente tem que tomar cuidado de não deve fazer isso. Né? Mas ela deve acionar o Estado, porque aí ela está também se vingando dessa complexidade que a lei traz. Exatamente. Caberia a empresa, feito uma due diligence, ela entender que não, aqui é um terreno perigoso de entrar e eu sei que a minha atuação vai potencializar as fragilidades que já existem e que nem são minha responsabilidade. Mas elas vão ser potencializadas. O risco vai aumentar. Logo, levanta uma bandeira e alerta que isso pode acontecer. E aí, acho que o segundo ponto que eu queria comentar na due diligence, que é essa ideia de que, pensando num horizonte de 30 anos, como a Flávia falou, olhando tudo que tem para acontecer aqui,
o Brasil precisa, né, urgentemente, de o que a gente está chamando lá no GBC, das estruturas que tem feito, de um protocolo de entrada. Ou seja, assim, tem alguma coisa que tem que ser seguida por empresas e pelo governo quando você vai começar a chegar no território vulnerável. Então, assim, quer dizer, o que eu faço antes de desbravar o território? Não é mais aquele tempo das diligências, tá certo? Dos bandeirantes, que a gente vai entrando e vai fazendo o que quer. Na verdade, não. Assim, quer dizer, eu sei que existe um lugar, eu sei que uma onda de desenvolvimento vai chegar naquele lugar. Qual é o protocolo? Quer dizer, quais são os cuidados que eu tenho que tomar e que todo mundo que vai entrar naquele espaço tem que tomar? Então, essa ideia de criar um protocolo de entrada, ela vai ganhando força, né? Ela poderia ser parte de processos de construção, e aí, assim, o ferramental já está sendo construído. Então, o que eu acho interessante nesse cenário todo, eu estou preocupado com o horário, até que estou pensando que a gente vai ter que abrir para as perguntas. Sim. Mas, assim, é que a gente consegue enxergar no que ele conversou aqui, que o quadro está se formando, eu uso um pouco aquela teoria, é como se fosse um mingau, sabe quando a gente faz um mingau, que ele está molinho, assim, você vai mexendo, de repente ele engrossa, né, e vira um mingau. Né? A gente está no ponto das coisas se consolidarem. Quer dizer, as peças, elas mexeram um pouco aqui em ferramenta, mexeram um pouco ali em princípio, mexeram um pouco ali em tendência, o judiciário está fazendo uma coisa, essas peças estão começando a tomar cara de que elas vão se encaixar. E aí elas vão começar a fazer tanto sentido quanto fazem hoje outras metodologias. Né? Então, assim, a gente está no ponto de, acho assim, chegar nessa cristalização do processo. O que eu acho que fica, só que independente do território que chega, a gente sabe que o Brasil não é uma coisa só, né? Eu acho que a dos direitos humanos, ela deve ser uma forma de você reagir e não ficar esperando aquele território se movimentar. Porque muitas vezes a gente sabe que o timing de uma empresa é muito diferente do governo. Então, à medida que você antecipa e cria todo dia, você está se blindando também dessa diferença de assimetria de informação e de tempo, que eu acho que é relevante de a gente pensar. Ok, muito bom, para que a gente possa respeitar o nosso tempo. Eu queria então abrir para as perguntas, talvez temos inscritos. Obrigada. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Caso haja alguma pergunta, queiram, por favor, digitar *1. Lembrando que para fazer perguntas, basta digitar *1. Eu vou... Está aberto? Deixa eu então aproveitar, caso entre alguma pergunta. Você, Aron e Flávio, vocês fizeram uma relação sobre essa questão, reforçaram muito essa questão da empresa ser proativa e diligente. Né? A gente falou em due diligence, né? Diligente. Eu queria fazer uma analogia com duas coisas que estão bastante na moda hoje no país, que é a questão da lei anticorrupção e a questão associada à defesa da concorrência. Tanto no exterior, no que diz respeito ao processo anticorrupção como de defesa da concorrência, dado o tamanho das empresas, você muitas vezes não pode responsabilizar a empresa pelo que um funcionário fez, como vocês disseram. Só que você normalmente responsabiliza a empresa por ela não ter um mecanismo de controle e de compliance para que, pelo menos, você desincentive essa prática. Né? E me parece que a gente aqui está caminhando no mesmo sentido. Quer dizer, é óbvio que se uma empresa tiver uma série de intervenções, ela talvez não consiga controlar cada um dos milhões de funcionários dela. Porém, ela consegue sim criar um mecanismo, e aí eu acho que entra a questão da due diligence como qualquer outro tipo de mecanismo, como o BSC, para que você mitigue esse risco. Vocês acreditam que exista de fato essa relação e talvez a gente possa pensar agora num compliance de anticorrupção, defesa da concorrência e direitos humanos? Eu acho que a analogia é muito boa. Acho que, assim, se a gente puder entender justamente o que se espera da empresa em relação ao mecanismo de compliance, eu acho que a ideia é justamente essa. Então, assim, de fato, pode ser que alguém tenha uma posição, mas o fato de você ter sinalizado que você não é a favor daquela violação, que você tem um programa para controlar
o impacto, no caso da corrupção, é muito parecido com o que se faz direitos humanos. Então, é você sinalizar para os seus trabalhadores que você tem um comprometimento com direitos humanos, que a alta direção está envolvida e que você tem uma forma de controlar esses impactos e remediá-los se for o caso de uma violação, por exemplo. Né? Então, acho que é justamente isso. Ter essa due diligence feita, essa lição de casa, avaliação de impacto em direitos humanos, vai certamente beneficiar a empresa em relação à resposta que ela possa dar pela sua não cumplicidade. Né? Então, acho que a analogia é muito boa e acho que é assim que a gente está olhando para a questão da due diligence dos direitos humanos. Sim. Faço minhas as palavras da colega. Então, Luciana Nazário, tem uma pergunta. Você comentou, Flávia, aquela questão do entorno, por exemplo, de um projeto que pode ter aqueles prostíbulos causando crianças e tal, exploração, e que muitas vezes, em alguns casos, a responsabilidade, até por lei, às vezes não é da empresa diretamente, mas que até por imagem a empresa poderia auxiliar em alguns casos. Nesses casos em que ela não tem uma responsabilidade direta, que você chamou de nexo causal, né? Eu não sou advogada, mas assim, nesses casos, como que a empresa ela pode interferir num caso desses que ela não teria autoridade, né, para fazer isso? Então, como poderia pôr em prática isso? Sim, acho legal essa pergunta. Acho que você deu o exemplo concreto de Itaquerão, né? Porque, de fato, como eu falei, foram exigidas medidas das empresas, mas nessa complexidade de saber que não se podia criar uma obrigação de substituir o Estado, né? Uhum. E assim, no caso de criança e adolescente, tem um diferencial, porque o ECA, ele traz que a responsabilidade pela proteção deste criança e adolescente é compartilhada. Então, não é que não tinha, nesse caso até tinha uma expectativa de que todo mundo seja responsável pelo bem-estar da criança. Mas também, na forma como está colocado, é pouco claro sobre o que se espera em relação a esse compartilhamento, né? No caso do Itaquerão, acho que é interessante pensar na sua pergunta, porque, assim, que empresa, então, se ela não pode substituir o Estado, poderia ser feito? Eles exigiram, por exemplo, que a maior parte das pessoas que iam trabalhar nas obras fosse do local. E que aí seria uma entidade mais interessante, uma família mais próxima, que poderia ser uma forma de evitar o envolvimento desses trabalhadores com a proteção infantil. E ao mesmo tempo que você tem uma ferramenta de desenvolvimento local, né? E ao meu ver, que até aumenta a sua licença social para operar. Então, se você está ali vendo a obra, sabendo que seu pai, seu tio, seu marido, a sua esposa faz parte da obra, você tem alguma diferença em relação à expectativa da empresa, né? A olhar da empresa. Tem uma ciência social para operar, que é um conceito não tangível, mas que faz muita diferença em um negócio como esse, né? Essa foi uma das medidas. A segunda medida é que eles tivessem um tipo de capacitação, que a empresa sinalizasse que ela não é favorável a esse tipo de violação. Então, tem a ver com essa ideia de ter um compromisso ratificado, claro, e que todo mundo conheça, de que você não vai tolerar o impacto nos direitos humanos. Né? Então, acho que essa segunda foi a medida colocada. E em relação aos trabalhadores que vinham de fora, eles exigiram que eles fossem levados de ônibus ali de Itaquerão até o metrô, para que evitasse que eles ficassem ali no entorno, dado que a comunidade que está bem do lado, assim, do lado da estádio, é muito vulnerável. Então, assim, tem coisas que a empresa pode fazer. Ela poderia, por exemplo, também ter acionado a rede de proteção, falado, olha, será que a gente não pode pensar numa ação preventiva também do Estado, né? Isso não estava na recomendação, então acho que poderia fazer uma indutora, né? Porque ela também não cairia na ideia de estar cúmplice daquela violação civil. Eu acho que o que a Flávia trouxe os exemplos todos, acho que é bem interessante, só tentando generalizar um pouco, exatamente o fato de que, assim, a necessidade aumenta a invenção, né? Esse ditado, eu acho que ele é bem conhecido. Uhum. E acho que é exatamente esse caso. Na medida em que se coloca a necessidade de tomar certas medidas, a capacidade de se encontrar soluções de formas de agir é enorme. Né? Então, assim, o que a gente vê é que quando esse problema se coloca, a criatividade e a produtividade típica, né, do setor empresarial, que normalmente vai muito além daquilo que as leis são capazes de prever, porque ela está mobilizando milhares de pessoas pensando em como resolver o problema, ela é muito positiva. Então, acho que assim, a gente tem que olhar essas provocações que vêm a partir da mudança do cenário como uma coisa que está mobilizando a criatividade, a engenhosidade, a capacidade empreendedora, né, do ser humano, né, dos brasileiros e de outros, para encontrar formas melhores de fazer aquilo que a gente precisa.
né? Então, acho que essa visão, ela precisa ser bem compartilhada. É uma visão positiva, não é uma visão de restrição, é de mobilizar a energia na direção daquilo que é necessário. Traz aspectos positivos, né? Quando eu fazer licença de operar, é justamente isso. Então, assim, se eu tenho alguém da comunidade toda falando, eu vou olhar para aquela obra, agora eu faço parte daquela obra. Então, isso é uma e essas boas práticas poderiam ser compartilhadas, né, para outras pessoas utilizarem. Tem um grupo da ONU, que eu vou só complementar rapidinho, porque eu sei que tem outra pergunta, mas tem um grupo da ONU que foi criado depois do princípio orientador de direitos humanos em 2011, que é um grupo de trabalho sobre direitos humanos em empresas. E eles têm uma plataforma e tem a questão de produzir uma plataforma de boas práticas. Então, acho que é tão importante para a empresa se ver naquelas boas práticas, como identificar outras iniciativas que possam trazer valor agregado para ela também, né? Além de cumprir o que esses novos princípios estão dizendo. Obrigada. Bom, nós acho que temos uma pergunta antes de encerrar. Vamos então fazer essa pergunta, por favor. A senhora Letícia Santos, da Camargo Correia, gostaria de fazer uma pergunta. Bom dia a todos. Na verdade, quem está falando aqui é Daniela Azevedo. Eu sou responsável pela área de relações trabalhistas e sindicais aqui da construtora. Nós estamos reunidos aqui num grupo multidisciplinar para participar dessa conferência com vocês. Eu, na verdade, não queria fazer uma pergunta, eu queria colocar mais um elemento, trazer mais um elemento para uma futura discussão, que é o compromisso nacional para aperfeiçoamento das condições de trabalho na indústria da construção. Não sei se todos têm conhecimento a respeito desse documento, mas é um documento que foi elaborado a 6 mãos, vamos dizer assim, entre governo federal, bancada sindical com as centrais sindicais e bancada empresária, logo após os incidentes ocorridos nas usinas hidrelétricas do Rio Madeira. Esse compromisso traz 6 macro-diretrizes, e eu queria chamar a atenção aqui especificamente para uma delas, que é a relações com a comunidade, que tem muita aderência com tudo isso que foi colocado, né, através aí de avaliações, relatórios de impacto social e ambiental, o entorno da obra, a verificação das áreas de vulnerabilidade. Enfim, não tenho aqui tempo para me estender, mas sugiro para uma próxima ocasião, se assim for do entendimento de todos, uma discussão mais aprofundada a respeito desse tema, que de fato foi um marco e um diferencial quando a gente fala aí em grandes obras de infraestrutura e na relação não só com os trabalhadores, que também estão aí envolvidos diretamente no tema, objeto do call de hoje, mas com todo o entorno e toda a sociedade. Seria isso. Obrigada. Eu te agradeço o comentário. Realmente faz todo sentido procurar essas informações. Até porque eu acho que assim, a gente trouxe alguns exemplos só para expressar um pouco o que a gente estava dizendo em relação a mudança de paradigmas, mas há muitas outras políticas sendo criadas que podem ser entendidas como uma inovação nesse campo, porque dependendo do tipo de operação que a empresa tem, vale a pena, né? Acho que essa questão do trabalho é bem relevante. E o projeto é muito interessante porque tem essa relação com a comunidade. Então, acho que é muito boa a lembrança e acho que vale a pena ficar antenado em relação a outras iniciativas. E esses espaços de compartilhamento, né, só complementando, é exatamente uma das coisas que está se criando. Eu acho que aí tanto a GV Direito quanto o CS, o Centro de Sustentabilidade, que também é da GV, da Escola de Administração, tem esse interesse, né, estão trabalhando na direção. Eu acho que, não olhando aqui para a Flávia, estamos à disposição para compartilhar e estar seguindo